Bom, vamos lá. Tô desde ontem bem ansioso, pensando o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né, para gravar a respeito do set de copas, porque eu comentei, né, no vídeo anterior, que a questão da ilusão, né, de você sempre achar que, tipo assim, né, tô num relacionamento aqui, estável, mas o negócio tá meio frio, e aí às vezes surge aquela oportunidade, né, aquele cara ali olha de uma forma diferente pra você, você fica imaginando, especulando o que pode ser, né, e eu falei que isso tem muito a ver com sete de copas. E aí eu me animei de gravar, né, a respeito desse arcano. Eu tenho uma série já de arcanos no amor, que eu fiz todos os arcanos maiores e até comecei a regravar também, não para apagar os vídeos antigos, mas para colocar novas perspectivas, né? A gente vai estudando, a gente vai aprendendo bastante, é sempre bom renovar, né? Mas eu acho que todos os vídeos se agregam, então eu não pretendo apagar os antigos. E comecei uma série também, né, falando sobre o dinheiro, que está meio parada, né, porque eu tenho essa mania de começar as coisas e não dar continuidade. Mas enfim, eu tô gostando bastante dessa coisa, que é uma série nova, né, que eu estou fazendo, assim, não sei se vocês já repararam, mas que é pegar arcanos aleatórios e falar sobre eles, né, geralmente aquele arcano ali que tá mais na minha cabeça, algum tema assim que eu quero discorrer. E é bem divertido, porque você pode pegar vários aspectos de um arcano no mesmo vídeo, né, então eu já fiz isso com alguns aí, e hoje eu quero fazer sobre o sete de copas. Então assim, se você olhar o tarô Rider-Waite, né, que é vamos dizer assim, a linha simbólica que eu trabalho e que vai orientar aqui as minhas leituras, né, não só as minhas leituras em atendimentos, mas também as interpretações aqui, se você observar, né, tem sempre uma figura, que é uma figura masculina, pelo menos no meu tarô aqui que eu estou segurando ele é uma figura masculina, e ele está olhando para 7 copas, né, que estão ali flutuando nas nuvens, e cada uma dessas copas tem um objeto, tem uma representação, né? A gente não precisa entrar muito na minúcia do que significa cada um desses objetos, mas o que é importante entender aqui? Quando a gente fala do sete de copas, a gente está falando sobre ilusões, está falando sobre sonhos, né? Não é à toa que essas taças estão nas nuvens. Ou seja, isso é uma alegoria, né? Uma metáfora para mostrar que aquilo que se pensa, aquilo que se sente no sete de copas não tem uma sustentação na realidade. São coisas que estão flutuando, são coisas que estão assim no mundo do imaginário, né? E copas é um elemento que é muito não é sensorial, a palavra seria tipo assim, ele é muito emocional, ele tem essa coisa das flutuações que são naturais das emoções, e as pessoas têm uma tendência a associar sentimento sempre a uma coisa positiva, né? Porque afinal de contas você lembra de toda aquela coisa, de que o sentimento é coração, e coração é amor, e amor é bom, aquela coisa toda. Mas a gente esquece que ódio também é sentimento, raiva também é sentimento, rancor também é sentimento, e aí a gente costuma achar que, tipo assim, copas é tudo maravilhoso, né? Quando não é um naipe tão fácil assim se você for parar pra pensar. Mas quando a gente fala de sete de copas, né, a gente está falando o quê? Sobre ilusões, abstrações. Então é quando a gente se desliga da realidade e a gente começa a imaginar, né? Como é que seria se a minha vida fosse diferente? Se eu tivesse feito outras escolhas? Tem até aquela tirinha que fala, tipo assim, né? Eu não sei agora se eram dois bichinhos ou dois homens conversando, mas um deles pergunta assim, eu fico imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. E a outra responde, você estaria imaginando como seria a sua vida se você tivesse feito escolhas diferentes. Porque a gente sempre tem para lidar no campo prático, né, que seria aí o elemento de ouros, com aquilo que a gente escolheu, né? Então você decidiu namorar fulano e não ciclano. Você decidiu ter uma opção A, uma profissão A e não uma profissão B. Você decidiu morar numa casa X e não numa casa Y. Isso quando a gente tem esse poder decisório. Mas a gente sempre tem esse escapismo, essa coisa de pensar, tipo assim, como é que seria se fosse da outra forma, né? E o Sete de Copas, ele fala justamente sobre esse processo, né, de viajar na maionese, essa coisa de a gente ficar tipo assim, como é que seria se eu tivesse feito de uma forma diferente? E mais ainda ligado ao sete de copas seria o seguinte, olha só, como é que pode ser se eu for por esse caminho? O problema do sete de copas é que ele tem muitos caminhos possíveis, né? Se você observar, o homem ele está olhando para nada mais, nada menos do que 7 taças diferentes, cada uma com uma possibilidade. Ou seja, é quando você tem aquele mundo de oportunidades, né, aparentemente, tá, na sua vida, e você fica ali, tipo,
pode ser que eu vá por aqui, pode ser que eu vá por ali. Então é aquela coisa, né? Tipo, às vezes eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero me prender, porque vai que aparece alguém melhor ali, né? Então tem o Pedrinho que tá interessado por mim, né? Só eu fico pensando assim, mas e se aparecer ali daqui a pouco um Joãozinho, um Ricardinho, né? Que pode ser melhor do que o Pedrinho. E aí eu não tomo uma decisão, né? Eu não seguro essa oportunidade porque eu sempre fico pensando, eu sempre fico na expectativa de que pode haver alguma coisa melhor. E nessa posição de sempre pensar pode haver alguma coisa melhor, eu nunca tomo uma decisão, eu nunca sigo em frente. Por mais que eu comece algum projeto, sempre alguma outra coisa ali vai aparecer e vai me chamar a atenção, e aí, poxa, mas aí se ali for melhor, sabe? E nesse troca-troca aí, né, que você fica o tempo todo tentando imaginar todas as possibilidades e qual possibilidade seria melhor, você não insiste em lugar nenhum. Por isso que a gente fala, né, e é uma expressão que eu gosto muito para falar do Sete de Copas, que é o que? Construir os seus castelos nas nuvens. Que é o que, né? Você está querendo solidificar um edifício, né, e um edifício grande, que é um castelo, só que sem bases sólidas. A gente lembra até daquela parábola da Bíblia, né, que fala sobre construir a sua casa na pedra e construir na areia. Então, o Sete de Copas é mais ou menos construir a sua casa na areia. Mas eu digo ainda que é pior porque não é nem na areia, é nas nuvens, sabe? Ou seja, você está colocando zero base naquilo que você quer fazer. Por quê? Porque os seus anseios, eles não têm uma sustentação na realidade, mas sim uma ideia de que, tipo assim, as coisas vão se materializar, né, e vai tudo dar certo. Aquele olhar, assim, muito positivista, que por um lado é bom, porque você evita o pessimismo, mas por outro lado é muito ruim, porque não te dá ferramentas para você lidar com o mundo prático. E aí você sempre fica nessa ideia do escapismo, né? Inclusive, escapismo é um dos temas do Sete de Copas. Se você observar essas nuvens todas que aparecem, né, isso pode ser entendido também como fumaça, né? E aí numa abordagem mais contemporânea, a gente pode pensar inclusive em drogas que são assim psicotrópicas, né, no sentido de fazer você viajar, porque você está ali, né, com a cabeça nas nuvens. Então, a maconha, por exemplo, seria um típico, né, um típico exemplo de Sete de Copas no mundo contemporâneo. E se você observar esse arcano, né, dependendo de qual arcano maior ele esteja acompanhado e qual casa que ele sai no jogo, estou falando aqui mais especificamente da Mandala, mas se você pensar em outros jogos também, você pode estar falando de uma pessoa que gosta, às vezes, né, de fumar aquele umzinho assim, para dar aquela relaxada, né, e para ficar ali viajando, vendo unicórnios, aquela coisa assim, né, se desligar da realidade, porque essa questão de fugir do mundo real para o mundo de fantasia, um mundo em que as coisas sempre dão certo, um mundo em que não existem pressões e não existem pessoas contra você, é uma característica do Sete de Copas, né? O Sete de Copas, ele gosta de fugir da realidade, ele gosta de tipo assim, não, sabe, esse mundo aqui tá muito complicado, esse mundo tá muito tenso, né, sabe aquela pessoa assim que é meio gratiluz, né, que gosta de abraçar a árvore, gosta de namastê pra cá, namastê pra lá. Então, assim, essa pessoa, às vezes ela tem um olhar muito positivista, mas num sentido negacionista, né, parece até meio contraditório falar isso, mas o que eu quero dizer, ela nega a realidade, tipo assim, tá tudo uma merda em torno dela, né? Tipo, as paredes ruindo, parece que o mundo vai cair sobre a cabeça dela, e ela tá tipo assim, não, sabe? Tipo, tranquilo, né? Não vou me preocupar com isso agora não, sabe? Tá de boa. Então, assim, tem até, às vezes, uma forma de falar que é um pouco mais arrastada, né? Tem aquele jeito assim, suave. Então, se você pega um Sete de Copas na casa 3 da Mandala, que é a casa que fala da comunicação, né? Você às vezes vai ver uma pessoa que tem essa fala assim, mais arrastada, aquela coisa, né? Que parece assim, que tá meio desligadão, né? Que tá meio numa outra dimensão. E o que isso traz pra gente? Né? É um desligamento mesmo, é uma espécie de fuga, né? O Sete de Copas, ele gosta de fugir da realidade, porque ele não quer encarar, ele não quer olhar para aquilo ali que está acontecendo e ter que arregaçar as mangas, né? Ter que, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, ele não quer fazer, ele quer uma fórmula mágica, né? Uma pílula que vai fazer tudo se resolver e, claro, né, na impossibilidade que tudo se resolva, porque o mundo real não funciona assim,
pelo menos não na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, o que ele faz? Tipo, não, então, ó, eu vou sair daqui, né? Então, é aquela pessoa, sei lá, que no meio de uma discussão séria ou no meio de uma questão ali crítica, ela, tipo, ó, fui, né? Não quero saber, né? Vou lá, entendeu? Por exemplo, o marido que está numa discussão com a esposa, e aí a coisa às vezes ele sai um pouco do rumo que ele se sente confortável, e ele baixa a porta, ele fala tipo assim, ó, vou embora, vou dar uma volta de carro tal, e às vezes vai até, né, procurar fora de casa esse acolhimento que ele não está sentindo ali. Preste muita atenção, tá? Eu não estou aqui justificando a atitude do homem que faz isso, mas é um comportamento que descreve com muita clareza, né, o sete de copas, especialmente quando a gente fala aqui na questão sexual. E aí eu entro no outro ponto também que é interessante, que o sete de copas é um dos arcanos, né, que indica aí uma possibilidade de traição, tá? Eu falo possibilidade porque tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você vai pegar lá, tu vai analisar um jogo seu com o seu namorado, com o seu marido, com o seu crush, seja lá quem for, né? E tem um sete de copas lá, você vai achar que o cara tá te traindo. Não é uma coisa automática, você tem que entender qual é a posição desse arcano no jogo, tá? A gente nunca pode pegar isoladamente. Tem até um vídeo em que eu falo sobre o sete de copas aqui, né? Que é um dos arcanos que indica traição. Falei mais especificamente sobre esse ponto. Se você quiser assistir também, recomendo que você veja depois desse vídeo, para ter um pouco mais de informações. Mas a primeira coisa que é importante a gente pensar, quando a gente fala de traição, é que traição não necessariamente significa adultério. O que eu quero dizer com isso, né? Vou ilustrar aqui, tá? O adultério, pensando aí num casal heterossexual, né? Seria quando o homem vai lá e coloca o negocinho dele dentro da outra mulher, que não é com quem ele está se relacionando ali, né? E aí isso configura um adultério, tá? Uma traição, ela pode ser não somente sexual, mas ela pode falar também uma traição em relação a uma postura, em relação a uma palavra, em relação a você não defender a pessoa com quem você se relaciona no momento em que ela não está presente, ou em que ela está presente também, e porventura não pode se defender, ou você é esperado de você que você defenda. Então assim, vamos ampliar esse termo, tá? Geralmente o sete de copas ele vai falar de adultério quando ele estiver numa casa sexual ou numa casa de atitude, mas ainda assim você tem que ver outros elementos, tá? Então não pode simplesmente bater o martelo e falar tipo assim, apareceu ali, é adultério, tá? Não, mas uma coisa interessante, um tempo atrás eu estava fazendo uma consulta, né? E analisando aí o relacionamento de um casal. Tá? Duas pessoas casadas, um homem e uma mulher, né? Eu estava no caso atendendo a mulher e ela me pergunta a respeito de uma traição, né? Que vamos dizer assim, né? Tipo, até aquele momento em que ela perguntou, ela só queria saber da traição. Então, dentro da minha percepção, ali dentro do que eu sabia, porque é o que ela tinha me contado, ela não sabia se o cara tinha traído ou não. Eis que me sai um sete de copas na atitude barra sexual, né, do templo, que é uma jogada que analisa a relação entre duas pessoas, né, e sai no sexual dele um sete de copas, tá? Então, assim, essa jogada que eu fiz um aplicativo, né, porque foi uma situação ali informal, eu não estava com o meu baralho, e aí no aplicativo você só consegue fazer a partir do método americano. Para quem não sabe, o método americano é aquele que você tira somente uma carta para cada casa do jogo, né, e o método europeu com que eu trabalho, né, nos meus atendimentos mesmo, ele usa dois arcanos, um arcano maior e um arcano menor para cada casa, tá? Mas enfim, então você lê aqui no método europeu dois arcanos como se fossem um, né? Se junta a informação de um com a informação do outro, transforma numa terceira informação, que é ali, vamos dizer assim, a mistura das duas coisas. Nesse caso desse atendimento foi com o método americano, então só tinha uma carta para cada casa, né? E aí saiu o sete de copas na posição de sexual dele. Aquilo ali, né, dentro do jogo, tá, era um indício muito forte de que havia traição. Eu não gosto de falar a respeito de traição nos meus atendimentos, inclusive é uma coisa que eu já deixo claro, né, quando a pessoa me procura. Por quê? Porque isso sempre dá confusão, sabe? Eu acho que, tipo assim, você não, né, tipo, por mais que você veja ali o perfil da pessoa, o perfil do companheiro, é sempre muito delicado, né, você dar esse aval, assim, por mais que você veja ali elementos claros a respeito de traição, porque eu não me vejo no direito de chegar e falar, tipo assim, olha só, o seu marido tá te traindo,
sabe? Então, é uma coisa que eu não gosto de trabalhar, nem isso, nem questões de saúde, né, por questões até legais, né, porque você não pode dar diagnóstico para as pessoas. Então, você vê ali, às vezes, tipo, ó, tem um problema de saúde, você vai e orienta a pessoa, ó, procura um médico, faz isso, aquilo e tal, mas não pode passar disso, né? E traição também eu acho muito delicado, então, assim, você nunca sabe quem é que está do outro lado ali de fato, né? Então, você pode causar uma situação que, às vezes, é até perigosa no sentido de integridade física para outra pessoa. Mas voltando no caso, né? Saiu esse 7 copos, né? Eu não falei nada a respeito de traição, tá? Por mais que ela tenha me perguntado, porque eu finjo de sonso mesmo, se você fizer um atendimento comigo e me perguntar, eu vou fazer a mesma coisa, então já esteja avisada, né? Mas tinha ali o 7 de copas. E aí depois ela me contou o que acontece. Que ela tinha descoberto uma traição, né? Ou vamos dizer assim, uma grande possibilidade de traição do marido. Por quê? Porque ele falou que ele ia viajar a respeito de um compromisso profissional que ele teria com um amigo dele. Esse amigo era do conhecimento dessa mulher, né? Ela conhecia esse amigo. E aí surgiu uma questão de que esse cara, que era o amigo, mandou uma mensagem para ela perguntando, né, a respeito do marido dela. Só que, em tese, ele deveria estar com esse amigo, né? Então não faria sentido ele mandar essa mensagem perguntando. Aí ela meio que juntou as coisas, né? E aí foi ali vasculhando a história e acabou descobrindo que tinha ali uma grande possibilidade, tá? Eu acho que ela não me deu um aval, assim, de falar, tipo assim, olha só, com certeza, né? Eu vi, peguei no flagra. Mas ela falou, tipo assim, poxa, tudo indica que realmente ele não estava com esse amigo e ele inventou essa história aí, né, para que eu achasse que fosse. E aí, que outro motivo haveria, né, senão ele tá querendo ali, né, fornicar com uma terceira pessoa. O que acontece? O 7 de copas, ele é um arcano que, essencialmente, eu vou falar uma palavra um pouco forte, tá, mas, sinceramente, é a maneira como eu vejo, né. Ele é burro, sabe? Por que ele é burro? Porque ele tá, como eu falei desde o início, né, num mundo de fantasia, num mundo de ilusão. Ele fica ali, tipo assim, né, observando as possibilidades, né, e essas taças aqui, de certa forma, são como troféus da vida dele, né. Então são coisas das quais ele também se glorifica, né. Ele fica tipo assim, olha só, como eu sou o bonzão, né, como eu sou o bambambam, porque eu tenho esse e esse título, ou essa e essa conquista, né? Essas coisas. Se você olhar numa perspectiva realista, são coisas muito efêmeras, né? Então, sei lá, tipo, às vezes é uma medalha de uma maratona que ele ganhou há 30 anos atrás, né? Mas hoje ele tá, tipo, gordo e sedentário, né? Então, assim, aquilo já não representa nada de fato, né? Mas é aquela coisa que você gosta de ostentar, é aquela coisa que você gosta, assim, tipo, olha só, de mostrar como você é o bonzão, né? A boazona. E aí, quando a gente tem um elemento desse, né, associado ao sentimento, que é o que o naipe de copas fala, você tem um ego muito inflado, né? Você acha, tipo assim, poxa, eu sou realmente o Bambam, né? Engraçado porque o aplicativo que eu tô gravando agora aqui tá aparecendo uma propaganda, né? Ele vai mostrando, e aí tá aparecendo assim, ó, o rei da TV, uma série exclusiva, né? Então a pessoa, ela se acha realmente isso, sabe? Tipo, o rei da TV. Ela é tipo assim, nossa, tipo, o fodão, né? E quando a pessoa se acha fodona, qual que é o grande erro dela, muitas vezes? Ela acha que ela é, vamos dizer assim, impossível de ser pega no pulo, né? De ser pega no flagra. Ela acha que, tipo assim, ela tá acima de qualquer suspeita, ela tá acima de qualquer coisa, sabe? Ela se acha esperta demais para os outros. E é nesse esperto demais para os outros que ela acaba sendo descoberta, não é? Então foi o caso aí do marido dessa cliente, né? Que ele tava achando, tipo assim, que ele tava arrasando, ele tinha um plano lá e falou que ia com um tal amigo para uma reunião de não sei o que lá em outra cidade, e aí de repente uma atitude desavisada do próprio amigo, né, delatou para a mulher dele, né, que ele não tava lá de fato, sabe? Então, quer dizer, o 7 de copas, ele deixa essas pontas soltas. Ele faz tipo assim, olha só, eu tô achando que eu sou aqui, tipo, o maioral, né? Que ninguém vai me descobrir. E numa dessas ele descobre, tá? Então, assim, quando se configura uma traição, o 7 de copas é aquela traição que vai ser descoberta. Por quê?
Porque a pessoa que está traindo, ela é descuidada. Ela faz as coisas achando que ela está levando muita vantagem, ela faz as coisas achando que ela não vai ser pega. E é justamente nessa soberba, é justamente nesse movimento de achar que, tipo assim, não tem possibilidade de os outros descobrir. Os outros vão lá e descobrem, né? E aí é o que? É uma situação em que essa pessoa acaba sendo engolida pelo próprio orgulho, pelo próprio ego. Por quê? Porque ela não conseguia, na cabecinha dela, né, imaginar, essa cabeça imaginativa, né, ela não conseguia conceber a possibilidade de que ela pudesse ser descoberta. Falando um pouco mais a respeito de traição, né, o que motiva essa pessoa a trair? É ela querer se sentir o bonzão, né? É aquele cara ali que tem, sei lá, os seus 40, 50 anos, já não tá muito bem em forma, né? Já tá meio assim tiozão, ficando careca, aquela coisa toda, mas ele quer voltar a se sentir quando ele tinha lá os seus 20 anos e ele tinha aquele corpinho em forma, sabe? E as mulheres olhavam para ele. E aí hoje às vezes ele tem até uma posição de destaque assim, né, maior na sociedade, financeiramente falando, questão de status, mas ele não tem tanto mais aquele vigor, ele não tem tanto mais aquela coisa, né, que atrai olhares. E aí tá casado ali, às vezes ele sente essa necessidade da aprovação social. E aí o que ele faz, né? Ele precisa disso, porque é o troféuzinho que ele pega e coloca lá na estante. Tem até um baralho, né? Não sei qual é o baralho agora, mas que o 7 de copas é o cara olhando para os troféus que ele tem na estante. Ou seja, né? Cada um dos troféus ali é uma das copas. E aí aquilo remete a alguma coisa do passado que ele tenta resgatar. E ele sabe, lá no fundo, né? Ele sabe que ele não tem mais aquilo. Mas essa não aceitação é tão grande que ele olha para aquele símbolo, que é o troféu no caso, né, e ele quer se conectar com aquilo. Né? Então, quer dizer, o simbolismo está justamente nisso. É aquela coisa que vem lá do 6 de copas, né, que é o saudosismo, que é você querer voltar ao passado, e aí você precisa de um elemento que te traga aquilo. E aí, como eu não posso ter, sei lá, o vigor físico que eu tinha lá atrás, ou a boa forma, ou o status social, né, seja lá o que for, você vai pegar o quê? Símbolos. Então você vai, é aquela pessoa assim, que conta 1000 vezes, e você já não aguenta mais ouvir essa história, de que 50 anos atrás ele era, né, um grande maratonista, um atleta olímpico e tal, e aí você vê o cara, tipo assim, hoje não, né, não tem nada. Eu lembro uma vez que eu conheci um senhorzinho, né, que ele vivia contando as histórias dele da época de adolescente, assim, né, e jovem e tal. E aí é um senhor que morava comigo, na verdade, não comigo, assim, tipo, eu morava numa pensão, né, na minha época de estudante, e aí esse senhor morava lá também, tipo assim, então era um bando de jovens ali na faixa dos 17, 19, 20 e poucos anos, né, e o seu Zé, né, falo o nome dele aqui porque ele já é falecido há muito tempo, e o seu Zé que já tinha lá os seus 80 e poucos anos, eu acho que quando ele faleceu ele tinha 82. E aí, né, seu Zé já muito velhinho, assim, corcundinha, né, teve uma vida, assim, bastante boêmia, né, aquela coisa, assim, de aproveitar muitos prazeres da vida, chegou numa idade que não é uma idade tão avançada, assim, para os dias de hoje, né, 80, mas já estava, assim, bem debilitadinho, né, muito são ainda, da questão de falar, de se comunicar e tal, mas você vê, tipo assim, andava muito devagar, né, ele era muito corcundinho, e aí, de vez em quando, ele sentava e contava as histórias dele, né? Da época que ele fazia sei lá o quê, contava várias vantagens, né? E aí tinha um amigo meu, da época, né? Que de vez em quando falava, tipo assim, né? Brincando com o seu Zé, falava, tipo assim, seu Zé, a pipa do vovô não sobe mais, né? E aí o seu Zé ria e falava, tipo assim, meu jovem, já fui bom nisso, né? E todas essas histórias que ele contava, era o quê? Era o 7 de copas, né? Ele queria mostrar ali os troféus. Então, ele já não tinha mais aquele sex appeal, né? Já não tinha mais aquele vigor, mas ele gostava de contar aquilo ali para falar, olha só, tipo, né? Eu já tive uma excelente performance nisso, como ele mesmo falava, né? Eu já fui bom nisso, né? Hoje não dá pro gasto mais, né? Nem o Viagra tá funcionando. Mas, olha só, eu já fui muito bom, né? Então esse é o 7 de copas, querendo voltar lá atrás e mostrar, né? E aí um outro aspecto que eu acho interessante também do 7 de copas, e aí aqui eu vou contar uma experiência pessoal, é que o 7 de copas ele é muito... Eu falei a questão do burro, né? E eu não retiro aqui isso, especialmente porque eu estou falando de mim, né? Mas o que eu estou querendo dizer? A ilusão, às vezes, é tão grande, mas tão grande, que você não consegue perceber aquilo que está na sua cara, né? Então, assim, eu tive um envolvimento
cara, um tempo atrás aí, tipo, né, alguns anos atrás, vamos dizer. E assim, eu falo com muita sinceridade aqui, né? Porque já há um tempo eu venho, às vezes, abrindo alguns dos meus podres, né? Eu confesso que não é uma situação muito confortável, mas eu acho que traz um pouco de humanização também, e eu acho que é interessante, né? Para aproximar e para trazer exemplos reais e que realmente explicam, né? De uma forma muito didática. Mas enfim, esse cara é um cara, tipo assim, que sempre foi muito atraente pra mim, sabe? Nossa, no sentido assim, sabe aquela pessoa que tem as características físicas que você acha, tipo assim, nossa, eu acho tudo bonito, sabe? Que isso aqui me atrai, isso aqui me atrai, isso aqui me atrai. Enfim, né? Só que assim, ao mesmo tempo, ele é um canalha de marca maior, sabe? E ele nunca foi dissimulado a esse respeito, sabe? Desde o princípio. Então, tipo assim, nunca foi aquela pessoa que quis me enganar, quis dissimular, sabe? Falar, tipo assim, ah, não, porque eu tenho essa e essa intenção. Não, tipo, sempre foi muito direto, né? E eu, como sou uma pessoa que tem, vamos dizer assim, mais respeito, né, pelo ser humano que está à minha frente. Nunca fui o cara que, tipo assim, gostava de simplesmente, vamos ali, né, num cantinho, transar e acabou. Não, sempre gostei de sair, de conversar, né, tomar um café juntos, sabe? Tipo, eu tenho essa necessidade, né, e essa coisa, assim, de estreitar laço. E ele não, sabe? Tipo, ele sempre foi, tipo assim, ó, eu quero chegar, né, tipo, já fazer o que tem que fazer ali e ir embora, tchau, sabe? Sem grandes coisas. Tanto é, né, que foi ponto disso que até a gente só saiu 2 vezes aí, né, e intervalos de tempo muito espaçados um do outro. A segunda vez, na verdade, aconteceu porque eu achei que ele pudesse ter mudado e no fim das contas era a mesma coisa de sempre, né? Então fica a questão, né? Pessoas mudam, mas não tão rápido assim, tá? Às vezes demoram muitos anos ou até muitas vidas para que as pessoas mudem, mas enfim, né? Isso é uma reflexão para um outro dia. E aí, o que acontece? Tipo, eu digo que até hoje, sabe, de certa forma, eu vejo assim, tipo, eu sei qual é a índole dele. Eu sei o que ele sempre quis comigo, sabe? Mas ainda tem aquela coisa que me remete a ele, sabe? Que fica tipo assim, nossa, sabe? Porque, né? Sabe quando você fica viajando, quando você fica pensando, tipo assim, porque poderia, né? Sei lá, numa outra situação. E aí uma vez, né? Eu fico assim, eu sou uma pessoa que, né? Tem escorpião forte no mapa, né? Então eu gosto de ir no fundo mesmo das questões, né? No cerne da questão, vai lá e cavuca, e às vezes o negócio é desconfortável porque você começa a ver coisas que você não quer ver, né? Especialmente sobre você mesmo, mas enfim, fui, né? E aí eu gosto de usar muito o tarot como ferramenta de autoconhecimento, né? Eu acho que, tipo assim, a questão da previsão, né, de futuro é muito interessante, mas não é a única coisa que você pode fazer, tá? Quando você usa o tarot como ferramenta de autoconhecimento, você consegue descobrir cada coisa sobre você. E é um negócio tão incrível. Então, assim, eu acho uma pena que as pessoas só queiram saber, tipo assim, será que ele vai brigar? Né? E, enfim, mas aí eu fiz uma pergunta muito direta, né? E eu tirei um parzinho para responder essa pergunta. A pergunta foi, tipo, o que fulano, esse fulano aí que eu estava escrevendo, ele representa para mim, né? E aí eu tirei um par, né, no método europeu. Saiu, eu lembro muito bem até hoje. Eu não sei se eu tenho essa jogada salva, mas foi uma coisa que, né, algumas jogadas marcam a gente, né? E o par que saiu foi Diabo junto com 7 de copas. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu ri, né? Eu não sei se foi de desespero, eu não sei se foi de, tipo, sabe quando cai a ficha e você fala, caramba, né? Tipo, é verdade. E aí o que isso significa, né? Esse diabinho com 7 de copas? Diabo é um arcano extremamente sexual. É um arcano que vai se orientar muitas vezes pelos prazeres da carne mesmo, né? Coisas imediatas assim. Então é o que te atrai, sabe? Fisicamente, o que te remete à luxúria, né? Aquela coisa que você olha assim, tipo, e deseja de fato, né? Às vezes você não sabe nem por que você deseja, mas você deseja, você quer. É um sentimento às vezes até meio irracional. E aí o 7 de copas, né? Que é o arcano da ilusão. É o arcano que fala tipo assim, olha só, você está querendo aí uma coisa, né, que parece que é a 8ª maravilha do mundo, sabe? Mas não é, entendeu? Então, assim, são 2 arcanos que falam de ilusão, 2 arcanos que falam de manipulação, de dissimulação, de não enxergar a realidade, não é? E aí, no fim das contas, o que eu concluí, né, desse tapa na cara que o tarô me deu?
que é um cara que realmente, tipo, a única função que ele tem na minha vida é de eu olhar pra ele e estimar, né? É meio que tipo assim, olha só, é aquele carro de luxo que você quer ter e não pode ter, ou então é aquela viagem pra, sei lá, tipo, para as Maldivas que você quer fazer pra poder postar as fotos no Instagram, né? Então, assim, e eu paro pra pensar, né, tipo, sendo muito honesto, realmente nunca houve uma conexão emocional entre nós, sabe? A coisa foi sempre muito física, da parte dele especialmente, porque ele já chegava ali, tipo, ó, querendo o meu corpinho nu, né? E da minha parte também, porque, pô, acho o cara bonito, né? Eu acho que ele tem ali uma coisa interessante, né? Aquela coisa meio assim que eu gostaria de descobrir, mas ao mesmo tempo eu nunca senti uma reciprocidade a nível sentimental, né? Eu sempre vi ele como uma pessoa de sentimentos muito rasos, não quer dizer que ele seja assim, tá? É a minha percepção a respeito dele. Mas aí fica aquela coisa, porque você quer que o outro goste de você, né? Tipo assim, pô, se eu me sinto atraído por ele, né? Se eu acho que ele é um cara interessante, que é um cara que tem uma boa imagem. Tipo, pô, eu queria que esse cara, né, tipo, se interessasse por mim, quisesse ou ter o meu ritmo, né, que é essa coisa de sentar, conversar, sair, aquela coisa toda, né? E ele sempre quis, tipo assim, não, porra, vamos transar e acabou, né? E aí, esse diabo com sete de copas mostra justamente isso, que é o que? Tipo, na verdade, o que ele representa pra mim, né? É esse desejo, essa luxúria, essa coisa tipo assim, nossa, sabe? Tipo, você cresce os olhos, mas que se viesse para uma situação de fato, né? Tipo assim, se eu conseguisse ali por um meio ou por outro me relacionar com ele, em pouco tempo eu veria que não é nada daquilo que eu pensava, sabe? Então, vamos dizer assim, é aquele brinquedo caro que você quer. E aí você fica muito tempo desejando, muito tempo esperneando, né, fazendo pirraça para conseguir. E na hora que você consegue, você vê tipo assim, pô, nem é tão legal assim, sabe? Nem é tão interessante. E pode parecer de, né, certa forma, a fala de alguém despeitado, né? Tipo assim, porque você foi rejeitado, apesar de que eu não acho que eu tenha sido rejeitado, eu só acho que a gente não tinha objetivos em comum, né? E pode acabar sendo também uma rejeição, mas sei lá, tipo, o nome não é tão importante nesse momento, porque eu sei assim, pode parecer, você está sendo um despeitado, né? Porque o cara não quis ter um relacionamento com você, você tá ali, tipo, puto e querendo difamar ele. Não, sabe? Mas é uma pessoa assim que no geral, sabe, quando você observa outras áreas, assim, você vê que é uma pessoa que não tem realmente um envolvimento emocional com as pessoas, né? Isso é uma coisa meio estranha até de pensar. Mas, né, no que se refere a mim, o que eu vejo ali? Tipo, eu estou vendo uma coisa muito maquiada, né? E todas as provas que ele me deu, novamente, ele nunca foi desonesto comigo, sabe? Ele sempre foi muito claro. Eu criei uma expectativa, eu criei ali, tipo, né, um desejo e eu não soube conectar isso com a realidade, por mais que a realidade estivesse gritando na minha cara. E eu tinha consciência disso, eu tenho essa consciência, sabe? Mas o desejo fala mais alto, né? Você tem aquela coisa tipo assim, pô, mas eu queria que fosse diferente, né? É meio que você querer pegar a pessoa e falar tipo assim, olha só, interpreta esse personagem aqui, se encaixa nisso aqui que eu quero que você faça para que você me sirva, né? E é justamente isso, né? É o diabo com sete de copas, é o quê? Você querer moldar a situação, você querer o seu troféuzinho, né? Porque no fim das contas ele seria um troféuzinho para mim, né? Porque como eu falei, tipo, é um cara que tem ali características físicas e até mesmo sociais, né, que são muito agradáveis para mim. Tipo assim, eu falei, pô, isso aqui seria um partidão, né? Qual que é o problema? O problema é que não existe uma compatibilidade sentimental, nenhuma convergência de intenções, né? E aí como é que você constrói um relacionamento sem que vocês queiram rumar para o mesmo canto? Não dá, sabe? Mas o sete de copas, ele vai tipo assim, você ainda fica fantasiando, sabe? Você ainda fica ali imaginando, tipo assim, e se fosse, né? Se pudesse ser. Então é esse aspecto ilusório e ao mesmo tempo burro do sete de copas, né? E eu falo burro mesmo porque é estúpido, sabe? É você não querer enxergar a realidade que às vezes está sambando na sua cara. E aí é por isso que você faz o quê? Você toma atitudes imbecis, né? Atitudes que quem olha de fora vai tipo assim, cara, por que você tá fazendo isso, né? Você faz. Por quê? Porque existe essa ilusão, existe essa coisa de querer o biscoitinho do outro, né? Tipo assim, eu preciso me sentir valorizado, eu preciso me sentir amado, querido, ovacionado, né? E numa dessas você se ferra, né? Então,
É com essa história que eu termino aqui a minha interpretação do Sete de Copas, então eu espero que você tenha gostado. Esse foi um vídeo, né, que eu queria muito gravar, e eu acho que é divertido, né, porque você vê um arcano assim, que de certa forma é caricato, mas ele é muito interessante, né, quando você observa assim, do lado de fora. Não é nada gostoso quando você está vivendo ele, especialmente porque às vezes o nabo está entrando com força em você, e você não percebe, você vai perceber depois, e mesmo assim, às vezes você não consegue ainda se desvincular daquela ideia. Mas é um arcano que é muito interessante, né? Como caso de estudo. Então, quando você vê outras pessoas ali vivendo esses 7 copas, você fala, tipo, caramba, né? É realmente bem caricato. Tá? Mas enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos que são trouxas e estão vivendo um 7 de copas para ver se eles acordam para a vida, né? E inscreva-se no canal, tá? E se você tiver interesse em atendimentos com o tarô, tem o link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo e a gente marcar esse atendimento aí para você entender o que está acontecendo na sua vida, tá bom? Então é isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.